Só com o cupom FBUTECO você ganha até R$ 100 de bônus para apostar na KTO. Tá esperando o quê? Link na descrição. Falando sobre tênis, me parece que você é um cara que gosta bastante. A gente teve um episódio aí bastante controverso essa semana. Sim. Que foi aí a participação do Thiago Wilde em Roland Garros. Foi uma participação bem positiva. Ele chegou à terceira rodada, jogou muito bem, foi pro quinto set no último jogo e tal. E a partir do sucesso da participação dele, começaram a... Veio à tona, né? Veio à tona processos que estão ainda em curso de possíveis agressões dele à namorada, mas o que mais me espantou particularmente foi a divulgação de certos prints. Em um deles, ele demonstrando certo orgulho por pertencer a uma família nazista. Sim. Né? A mãe dele seria de descendência nazista e que não gostava de judeu e de preto, de pobre, enfim. E os diálogos dele mesmo com a própria namorada com cunho totalmente racista da parte dele. Ele mesmo não respondeu as perguntas lá, dizia que não era lugar para responder e depois se baseou apenas em notas. Como é que você viu esse episódio? Eu fiquei muito assustado assim com os prints. Para mim não foi... A questão da família eu não tinha conhecimento, mas a questão dele com a ex-mulher, ex-namorada, isso eu já sabia. Quando o caso foi divulgado em 2020 para 21, né? Acho que foi 21 para 22, sei lá. Eu já tinha visto. Mas eu passei a acompanhar muito menos a carreira do Thiago, tive pouca notícia dele, e aí isso caiu no esquecimento, né? Mas eu tinha conhecimento do que tinha acontecido. Eu tinha já entrevistado ele quando ele foi campeão do US Open juvenil com 18 anos. Sim. Trabalhava na rádio, eu já tinha feito uma entrevista com ele, então ele já era um personagem que eu conhecia. Ele falou, quem é esse cara? Não foi o caso agora. Então já o conhecia. Como eu não fazia a menor ideia. A maior parte do grande público não conhecia. Assim, é um processo que corre, né, na justiça. Ele diz que, inclusive a assessoria dele soltou um comunicado, acho que ontem ou hoje, dizendo que ele está voltando para o Brasil agora que acabou a participação dele em Paris, e ele vai se apresentar à Justiça do Rio para apresentar as provas dele, para dizer que as coisas não são bem assim, buscando atestar a veracidade ou não das provas da ex-namorada, da ex-esposa, e também ele parece que tem algum processo correndo contra ela por extorsão, é o que a defesa dele diz. Assim, eu acho um caso muito impactante. Tudo o que foi divulgado é muito impactante. Eu não tenho convicção, eu não tenho provas se todos os prints são verdade ou não, mas parte do princípio que sim, e todo o conteúdo dali é muito chocante, muito chocante. E eu acho que é um tipo de comportamento, assim, cada um defende o que quer, cada um gosta de quem quer, assim, esse tipo de comportamento que ele tem me incomoda muito. Então, assim, se ele cometeu algum crime ou não, isso aí quem vai julgar é a justiça. É a justiça, aí eu não julgo ninguém. Agora, eu tenho a minha régua para o comportamento das pessoas. Então, se a pessoa X tem comportamento que me agride, que me incomoda, eu não consigo ter bons sentimentos por essa pessoa. Você não consegue torcer pelo cara, porque o cara é brasileiro. Eu não consegui torcer pelo Thiago, assim, o tipo de comportamento... E aí, voltando para aquela conversa, é algo diferente de quem comete um deslize. Se ele tivesse cometido um deslize, é diferente. Quando você vê uma sequência de padrão de comportamento, né? Você não cria nenhum tipo de empatia pela pessoa, né? Então, assim, eu fiquei muito chocado com a questão familiar, assim. Essa chocou muito também. E muito chocado com o conteúdo das mensagens dele com a ex-mulher, com a ex-esposa. Espero que a justiça faça o que tiver que fazer, mas com esse padrão de comportamento, eu não consigo torcer por alguém como ele. E aí me pega uma questão. Você não é comentarista de tênis, mas você poderia ser. Você entende de tênis e tal, tudo mais. Quando a gente... eu acompanhei a carreira do Guga de cabo a rabo, cara. O Guga é meu maior ídolo no esporte. E toda transmissão que tinha um jogo do Guga tinha o fanismo da transmissão. Sim. Porque o cara é brasileiro, porque o cara tá fazendo história, porque o cara é... Ainda mais no tênis, que é uma coisa que nunca passou pela nossa cabeça ver o cara porque fazer... o Guga, o cara é um poço de carisma, né, cara? Maravilhoso. Poço de carisma. Assim, até que se prove o contrário, é um ser humano irretocável, né? E... O famoso Golden. Então. O cara chamava de Golden. Humano. Então. E aí, assim, como que é pra um... Eu fico pensando, como vai ser... Porque o Thiago, independentemente do que aconteça com ele na justiça, ele vai continuar disputando aí os grandes torneios. É um jogador jovem, é um cara talentoso, que parece que tem potencial para crescer, etc e tal. E aí, assim, eu não gostaria de estar no lugar
do narrador, do comentarista, que vai narrar um jogo do cara, um cara brasileiro, e naturalmente tem aquele ufanismo da nacionalidade, diante de uma situação, o cara sabendo que o cara é capaz de ter Aquele comportamento. aquele tipo de comportamento. Como que leva? Como é um que... desafio. É um desafio. Especialmente nessa cobertura, porque, assim, mais pra frente, a gente vai ter um desfecho de questão judicial. Claro. A gente pode perceber nele algum tipo de reparação, Sim, algum amadurecimento. claro. Olha, realmente minha postura era muito ruim, eu quero melhorar. Tudo, uma série de coisas que podem, ou não, né? Podem Sim, até piorar, inclusive. pode, Mas podem acontecer e isso pode ter algum impacto. Mas agora que tem um processo rolando, informações novas chegando, e o pessoal do Globo, né? Quem divulgou os prints em relação às questões familiares, de nazismo, de histórico de Hitler, assim, de antecessor de Hitler, uma coisa horrorosa. o avô, né? Horrorosa, Jesus. Que coisa O avô dele teria. Não, O tataravô teria tataravô. tornado o Hitler cidadão alemão. Que coisa horrorosa. Porque teria dado um E título de ele Braunschweig. comenta com orgulho, né? Ele comenta. Tipo, dando risada. Mostrando foto e o cara. E a mina não estarrecedor, ele, mas é da família, fazer o quê? Então, eu acho que História não se. Nossa. com esse contexto, com essa bagagem agora, não dá pra você transmitir o jogo do Thiago como você transmite o jogo da Bia. Não dá, Não, é não dá. isso. Não dá. Perfeito. Você tem que segurar, mesmo ele sendo brasileiro, você tem que tratar o fato, é uma cobertura jornalística. Tratar como se Você fosse tem um sérvio e um. Você tem que fazer uma cobertura isso. jornalística. É isso, Tem que fazer uma ponto. cobertura jornalística, como a Nathalie Gedra, que tá lá em Roland Garros, no dia da estreia dele, quando ele bate o Medvedev de maneira absurda, histórica, uma atuação assim Sim. incrível. No boletim dela, ela cita o atleta que foi indiciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, jornalisticamente, né? Você tem que fazer uma cobertura jornalística. Não dá pra você ignorar, não dá pra você levantar, né? Diante dos fatos isso. que a gente tem hoje, tem que tratar com toda a cautela, porque é um caso que inspira muito cuidado.